Bem-vindo ao espectro de ideias. Hoje te levaremos ao abismo da memória. O cheiro de mofo e poeira antiga era a primeira coisa que atingia Eleanor Miller ao cruzar o limiar da casa Blackwood. Não era um cheiro de abandono, mas de algo que havia permanecido, impregnado nas paredes, nos móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas silenciosos. David, seu marido, tentava manter uma postura otimista, os olhos percorrendo a vasta sala de estar com a visão de um arquiteto que enxergava potencial onde Eleanor via apenas decadência. Emily, a filha adolescente, arrastava os pés, os fones de ouvido abafando o mundo, a rebeldia adolescente uma barreira inexpugnável contra a dor que os unia e os separava. A mudança para Blackwood, uma herança distante e inesperada, era a tentativa desesperada de escapar das memórias que assombravam cada canto da antiga casa em que viviam. O incêndio, Thomas, a culpa, palavras não ditas, mas presentes em cada olhar trocado, em cada silêncio prolongado. Eleanor sentia o peso da casa sobre ela, uma opressão que não vinha da estrutura antiga, mas de algo mais profundo, mais antigo. Ela tentava ignorar os sussurros que pareciam vir das paredes, o leve movimento das cortinas em uma sala sem janelas abertas, atribuindo tudo ao cansaço e ao estresse pós-traumático. Na primeira noite, o sono de Eleanor foi um campo de batalha. Sonhos vívidos de chamas lambendo o teto, do cheiro de fumaça e do choro de Thomas se misturavam com imagens distorcidas de figuras sombrias espreitando nas sombras. Ela acordou em um suor frio, o coração batendo descompassadamente, e encontrou David dormindo profundamente ao seu lado, alheio ao terror que a consumia. Ao se levantar para beber água, um rangido agudo na escada a fez parar. Não era o rangido familiar da madeira velha, mas um som arrastado, como se algo pesado estivesse sendo puxado degrau por degrau. Ela prendeu a respiração, os olhos fixos na escuridão do corredor, mas nada se moveu. Apenas o silêncio, pesado e denso, preencheu o vazio. Emily, em seu quarto no andar de cima, sentia uma frieza incomum. Não era o frio da noite, mas uma sensação gélida que parecia emanar do próprio ar. Ela tirou os fones de ouvido irritada e ouviu um som fraco, quase inaudível, vindo do armário. Um arranhar suave, rítmico, como unhas raspando madeira. Ela se levantou, o corpo tenso, e se aproximou, a curiosidade superando o medo. Ao abrir a porta do armário, o som cessou. Nada. Apenas roupas penduradas e o cheiro de naftalina. Mas, ao fechar a porta, ela jurou ter visto por uma fração de segundo uma sombra se mover no canto mais escuro, um vulto que se dissipou tão rapidamente quanto apareceu. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a imagem, mas a sensação de estar sendo observada permaneceu. Um arrepio na espinha que a fez se encolher na cama, os olhos abertos para a escuridão. Os dias que se seguiram foram uma dança macabra entre a normalidade forçada e a crescente invasão do inexplicável. Eleanor passava horas em seu ateliê improvisado, tentando canalizar sua angústia para a tela, mas as cores pareciam esmaecer e as formas se distorciam em rostos sombrios. Ela via Thomas em cada sombra, ouvia sua risada infantil ecoando pelos corredores vazios, e o cheiro de fumaça que ela pensava ser uma memória traumática agora parecia real, pairando no ar em momentos aleatórios. A cada visão, a cada sussurro, a linha entre a realidade e a loucura se tornava mais tênue. Ela começou a falar sozinha, a discutir com vozes que só ela ouvia e a desenhar figuras grotescas que a observavam de cantos escuros. David, por sua vez, tentava ignorar os sinais. Ele se enterrava em projetos de arquitetura, traçando linhas e calculando estruturas, buscando ordem no caos que se instalava em sua casa. Ele atribuía o comportamento de Eleanor ao luto e ao estresse.
e os relatos de Emily sobre vultos e sons estranhos eram recebidos com um sorriso condescendente e explicações lógicas. É a casa antiga, querida, assentamento da madeira, o vento nas frestas. Mas mesmo para ele, a casa começou a se comportar de maneiras inexplicáveis. Portas se abriam e fechavam sozinhas, objetos mudavam de lugar e a temperatura em certos cômodos caía abruptamente, deixando um ar gélido e pesado. Uma noite, enquanto trabalhava em seu escritório, ele ouviu um som de arrastar vindo do sótão. Subiu as escadas, lanterna em punho, e encontrou uma velha caixa de brinquedos de Thomas, que ele havia guardado, aberta no meio do sótão, com um pequeno carrinho de madeira rolando lentamente em sua direção. O ceticismo de David vacilou, mas ele rapidamente o reprimiu, atribuindo o evento a um rato ou a um movimento do vento. Emily, a mais sensível dos três, sentia a presença da entidade com uma clareza aterrorizante. Ela via vultos nos espelhos, sentia toques frios em sua pele e ouvia o choro abafado de uma criança vindo das paredes. A entidade parecia se deleitar em seu medo, sussurrando seu nome, distorcendo sua imagem no reflexo e movendo seus pertences. Uma noite, ela acordou com a sensação de estar sendo observada. Abriu os olhos e viu uma figura alta e esguia parada no canto do quarto, com olhos brilhantes e um sorriso largo e desfigurado. Não era Thomas. Era algo antigo, maligno. Ela gritou, mas nenhum som saiu de sua garganta. A figura se aproximou e Emily sentiu um frio paralisante, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. A entidade estendeu uma mão longa e pálida em sua direção e Emily desmaiou de terror. Quando acordou, a figura havia desaparecido, mas a marca de uma mão gelada permaneceu em seu braço, uma mancha roxa que não desapareceria. A entidade, que se alimentava do desespero e da dor da família, estava crescendo em poder. As manifestações se tornaram mais audaciosas, mais físicas. A casa parecia respirar, as paredes pulsavam e o cheiro de putrefação se tornou constante. Eleanor, agora completamente imersa em sua própria loucura, conversava abertamente com Thomas, que ela acreditava estar presente na casa. David, desesperado para salvar sua esposa, começou a pesquisar sobre a história da casa, descobrindo lendas locais sobre desaparecimentos e uma antiga seita que praticava rituais sombrios no local. Ele encontrou diários antigos de moradores anteriores que relatavam experiências semelhantes, culminando em loucura e morte. A verdade era mais aterrorizante do que qualquer explicação lógica. A casa era um portal e a entidade um parasita ancestral que se alimentava da alma de seus habitantes. O clímax veio em uma noite de tempestade, com raios rasgando o céu e a chuva batendo furiosamente contra as janelas. Eleanor, em um estado de transe, estava no quarto de Thomas, murmurando para o vazio. David, armado com um crucifixo e uma fé recém-descoberta, tentava desesperadamente alcançá-la, mas a casa parecia lutar contra ele, portas se fechando, objetos caindo e sussurros demoníacos ecoando por todos os lados. Emily, aterrorizada, mas com uma coragem inesperada, percebeu que a entidade estava se preparando para consumir Eleanor completamente. No quarto de Thomas, a cena era de puro horror. Eleanor levitava acima do berço, seu corpo contorcido em ângulos impossíveis, sua voz não mais a sua, mas um coro gutural de vozes antigas e malignas. Seus olhos, antes cheios de dor, agora brilhavam com uma luz vermelha e antinatural. A entidade, visível como uma aura escura e pulsante ao redor de Eleanor, começou a se materializar, tomando a forma de uma figura alta e esguia, com membros alongados e um sorriso que rasgava o rosto, revelando dentes afiados. Era Art o clown, mas não o palhaço de circo, e sim a personificação do mal que se alimentava da dor e do desespero. David, finalmente, alcançando o quarto, viu a cena e sentiu um terror paralisante. Mas o amor por sua esposa e a culpa por sua inação o impulsionaram. Ele ergueu o crucifixo, recitando orações que mal se lembrava, sua voz tremendo, mas firme.
A entidade reagiu com um rugido que fez as paredes tremerem, e Eleonor foi arremessada contra a parede, caindo inerte. Art the Clown se voltou para David, seus olhos vermelhos fixos nele, um sorriso de escárnio de seu rosto desfigurado. A criatura avançou, seus movimentos rápidos e imprevisíveis, suas garras afiadas prontas para dilacerar. Emily, vendo o pai em perigo, lembrou-se de algo que lera nos diários antigos. A entidade era vulnerável à luz pura e à verdade. Ela correu para a janela, rasgou as cortinas e, com um grito de desespero, quebrou o vidro, permitindo que a luz da tempestade e os raios entrassem no quarto. A entidade guinchou, recuando, seu corpo fumegando onde a luz a atingia. David, aproveitando a distração, avançou, cravando o crucifixo no peito da criatura. Art the Clown soltou um grito agonizante, seu corpo se contorcendo e se desintegrando em uma nuvem de fumaça escura e fétida. A casa tremeu violentamente e então um silêncio pesado e opressor caiu sobre tudo. O silêncio que se seguiu não trouxe alívio, mas uma sensação de vazio e desolação. Eleonor estava viva, mas seus olhos, embora agora desprovidos do brilho demoníaco, carregavam uma escuridão profunda, um reflexo do abismo que ela havia vislumbrado. David a abraçou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sabia que a mulher em seus braços nunca mais seria a mesma. A casa, embora aparentemente purificada, ainda respirava um ar pesado, uma memória latente do mal que a habitara. As rachaduras nas paredes, o cheiro persistente de mofo e a frieza em certos cômodos eram lembretes constantes do que havia acontecido. Emily, observando os pais, sentiu um misto de alívio e um terror gélido. Ela havia enfrentado o mal e sobrevivido, mas a inocência de sua juventude havia sido roubada. Ela sabia que a entidade havia sido banida, mas não destruída. O mal não morre, apenas se retira, esperando o momento certo para retornar. A família Miller deixou a casa Blackwood na manhã seguinte, sem olhar para trás. Mas a casa, em sua quietude sombria, parecia sorrir, sabendo que a semente do terror havia sido plantada e que a herança sombria da linhagem Miller, agora marcada pela experiência, continuaria a atrair o que espreita nas sombras. O abismo da memória havia sido aberto e suas profundezas, uma vez vislumbradas, jamais poderiam ser esquecidas. Se você teve coragem de chegar até aqui, então sabe que o espectro de ideias é o seu lugar. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias que vão te tirar o sono. Até a próxima, se tiver coragem.